Oi, aqui é a Mari do Sonho Distante. Hoje eu tô aqui pra falar de outro tipo dos meus livros favoritos, que são os livros grandes, são os calhamaços. E eu vou responder 15 perguntas da tag calhamaços agora. E por que eu falei outro tipo de livros preferidos? Quais são os outros? E esses também são os outros? Eu fiz um vídeo indicando alguns livros e tipos de livros também pra ler um dia, então eu também adoro esse tipo de livro, então esses aqui são outros e os outros também são outros. Deu pra entender? Acho que sim. Vamos começar então, porque são 15 perguntas e vai levar um bom tempinho. Pra começar, tem um livro só que responde a primeira e a segunda pergunta. Então, desculpa, mas não consegui pensar em nenhum outro livro, até porque eu não queria tirar meus livros lidos do armário, embora eu tenha tirado alguns, porque ia fazer muita bagunça. Então, a primeira pergunta é: maior livro da sua estante que já leu? E maior livro da minha estante que eu quase já li foi Os Miseráveis, tipo, falta muito pouco. Eu parei aqui na fitinha vermelha, então eu já li mais de 1000 páginas. Eu parei na página 1112, isso porque eu ainda voltei a fita um pouco pra tentar parar em alguma parte que fizesse sentido pra mim na hora que eu fosse retomar a leitura. Então eu já li mais do que onde tá a fita vermelha, mas resolvi voltar pra não me perder tanto quando voltar a ler. Então esse é o maior livro que eu já li, ou tentei. E a segunda pergunta é o maior livro que ainda não leu. E como esse é o maior livro de todas as prateleiras aqui, e eu ainda não finalizei ele 100%, então ele é o maior livro que eu ainda não li também. Mas também é um livro que eu já li. Enfim, foi o único livro que eu consegui pensar aqui. E, nossa, pra que academia quando tem que ficar tirando esses livros da pilha? Tá, a próxima pergunta então é um calhamaço que tem medo de ler? Ah, tá certo. Confundi os livros, Lombada Parecida. O maior livro que eu tenho medo de ler por aqui é A Montanha Mágica, porque... Aliás, ele vai ser o último livro do Resenhando Clássicos desse ano, e eu tenho medo de ler ele porque, não porque ele é um livro grande, mas porque é um tema que eu não tô acostumada. Então esse daqui é um romance de formação que se passa durante a Segunda Guerra Mundial, então acho que vai ter muitos fatos históricos aqui e muito assim da vida do personagem, do cotidiano dele. Isso pode deixar o livro um pouco chato, então eu tenho medo de empacar nele e não gostar tanto quanto eu estou ansiosa pra ler. Então eu tenho muitas expectativas pra esse livro, mas tô com medo de não gostar tanto assim. A pergunta de número 3 é um calhamaço que tem fissura pra ler. E o livro, acho que de todas as prateleiras, sendo calhamaço ou não, o livro que eu mais quero ler é It, a Coisa. Eu já assisti os 2 filmes e eu gostei muito. E eu quero muito saber mais detalhes, que com certeza o livro tem mais detalhes do que os filmes. Então eu quero muito ler esse livro aqui e eu separei ele pra ler esse ano, vamos ver se vai dar certo. O próximo calhamaço que eu vou mostrar é um calhamaço de capa linda e... eu não sei se só esse... Aliás, eu tô considerando calhamaço livros com mais de 500 páginas, então tem 501 já é calhamaço. Então, todos os livros dessa trilogia barra série, porque também tá saindo uma outra série ou trilogia no mesmo universo desse daqui que eu vou mostrar, todas as capas são maravilhosas, mas o que eu peguei pra contar as páginas foi esse, embora eu acho que o outro tenha mais páginas. Mas enfim, eu tenho aqui Emperor of Thorns e ele tem um pouquinho mais de 500 páginas, 512 por aí. E além de ser capa dura e ter esse escrito aqui em dourado brilhante, todo em tons de cinza, essa capa é maravilhosa. Essa é uma das histórias também que eu mais quero conhecer, porque a Darkseid arrasou nessa edição. Olha esse vermelho aqui dentro. Perfeita. A próxima pergunta é um livro grande com capa feia. E eu odeio capa de série, capa de filme. E eu não sei por que fizeram isso. Tipo, tudo bem fazer a capa do filme, a capa de série, mas não precisa tirar de circulação a capa original. Ouviu, dona Arqueira? E eu acho essas capas horrorosas, mas eu comprei delas mesmo porque, primeiro, não tinha das outras, quer dizer, tinha, mas não era vendida e entregue pela Amazon, então além de pagar R$70 no livro, ainda tinha que pagar mais R$30 de frete. E esses aqui, as capas com a série também estão bem mais baratas, obviamente, porque deve dar muito menos trabalho pra fazer. E
Então, essa capa é horrorosa e todas as outras capas de série são horrorosas. Mas eu tive que comprar e tive que aturar e vai ser essa aqui mesmo. A próxima pergunta é um calhamaço... Ai, tá cabelo na boca. Um calhamaço que eu tenho vergonha de não ter lido. E esse livro eu ganhei, foi no meu primeiro aniversário que eu passei junto de mozão. E ele me deu esse livro de presente. E esse livro já rolou, quer dizer, já rodou, né? Eu já tentei ler ele 2 vezes, o irmão de mozão já leu. Mozão já leu, eu não sei se Mozão leu nessa edição. Enfim, Sob a Redoma, do Stephen King. Acho que foi o meu primeiro livro do Stephen King e eu já tentei ler ele 2 vezes. Na terceira eu resolvi dar uma pausa maior de 4 anos e tá com até um marcador aqui no final, eu não sei de quem é esse marcador, mas inclusive tem algumas marcações aqui, porque a primeira vez que eu tentei ler sozinha, a segunda vez foi uma leitura conjunta e a terceira vez também foi outra leitura conjunta, então um dia eu consigo ler esse livro, mas no momento eu me sinto muito envergonhada de ainda não ter feito isso. O próximo, então, é uma pergunta que me representa bastante, porque eu tenho uma memória maravilhosa, só que não. E é um calhamaço que eu li e não lembro de quase nada. Aliás, deixa eu ver se ele é calhamaço mesmo. Sim, 640 páginas. Rainha das Sombras não me, assim, não ficou, sabe, na cabeça a história desse livro. É continuação, sim, mas acontece tanta coisa aqui que é difícil lembrar de tudo. Esse livro eu acho que é um dos mais estratégicos, assim, que a Celina tá bolando muitas coisas, tá se preparando para as coisas que vem aí no próximo livro, que é Império de Tempestades. Então, que é quando tem mais, assim, a descoberta da personagem, ela usando os poderes mesmo, duelando com outros personagens que ela foi descobrindo ao longo dos livros anteriores. Então, nesse livro aqui tem muita estratégia e isso me cansou muito, então acho que eu prestei menos atenção nessas coisas, por isso que eu não lembro muito desse livro aqui. Esse livro é tipo um vazio, assim, tem a história de Trono de Vidro, Coroa da Meia-Noite, Herdeira do Fogo, aí tem um vazio em Rainha das Sombras, e aí passa pra Império de Tempestades. Então, que bom que eu tô relendo essa série esse ano, porque eu presto um pouquinho mais de atenção nesse livro aqui. O último calhamaço que eu li foi no ano passado, no finalzinho pro projeto de leitura que tava tendo aqui, e eu mesma não consegui cumprir o projeto e nem o coisa de páginas que eu fiz. E o último calhamaço que eu li então foi Eldest, com suas boas 642 páginas também. E esse livro aqui foi bem mais chato do que o primeiro. O primeiro tem toda aquela descoberta do personagem de ser um escolhido lá do dragão e ele treinando o dragão. E aqui tem também, assim como Rainha das Sombras, bastante estratégia, ele aprendendo melhor as coisas, viajando, e foi bem cansativo também, então não lembro de muita coisa desse aqui também, se encaixaria na pergunta anterior, mas esse daqui foi o último calhamaço que eu li. O último calhamaço que eu abandonei. Muitos! Se você for na minha área do Scooby, aliás, link pra todas as redes sociais no box de descrição, lá tá dizendo que eu tô lendo 12 livros. Mentira, tá? Eu só tô lendo 6. Não, 6, 4, 5. 5, vai. Uns tá aí meio bem parados, abandonados, mas tô tentando ler aos poucos. E o último calhamaço que eu abandonei foi Tormenta de Espadas, e eu parei bem no finalzinho, faltam menos de 200 páginas pra acabar ele. E vergonha também de não ter terminado essa série, porque era projeto de leitura aqui do canal que ficou pra trás. O próximo, 11ª pergunta, tá quase acabando. Livro grande que leu muito rápido. E Elantris foi esse livro. Eu comecei, ele foi outro livro que eu peguei em um mês também de leituras muito boas, que foi outubro do ano retrasado, eu acho. E eu queria ter lido ele inteiro no mês, só que não deu tempo, então eu li metade e eu não consegui parar muito assim. Eu finalizei ele antes da primeira semana do próximo mês acabar. E eu li muito rápido porque essa história é muito envolvente, é o tempo todo os personagens descobrindo coisas novas e personagens novos chegando pra tentar acabar com o que os personagens estão descobrindo. Então é uma história muito envolvente e eu li muito rápido. E esse livro é maravilhoso também. E se temos um livro grande que eu li muito rápido, temos também um livro grande que eu li muito devagar, tão devagar que eu ainda tô lendo. Assim,
Hoje é dia 5 de março, então provavelmente eu já devo ter terminado esse livro. E eu ainda estou lendo Outlander, tô demorando muito, já tô no segundo mês de leitura dele. Terceiro mês de leitura, na verdade, porque eu comecei em janeiro e já era pra eu estar lendo o segundo volume, mas eu ainda estou na metade de Outlander. Agora eu tô avançando um pouquinho mais, mas eu tava bem empacada nessa leitura, então esse é um dos livros que eu mais tô demorando pra ler. 13ª pergunta, calhamaço que deixou saudade imensa. Eu já pensei em reler esses livros várias vezes, mas eu preciso comprar de volta o primeiro, porque eu emprestei e a pessoa não devolveu. Então, a trilogia dos Dragões de Éter deixaram muita saudade. O terceiro livro é o maior, se eu não me engano. Ele tem 533 páginas e eu li muito rápido esses livros na época que eu li a primeira vez, porque eu tava participando de uma maratona e eu li acho que cada um em 3 ou 4 dias. E então, quero muito reler, porque são recontos. São tipo recontos de contos de fada que a gente conhece quando criança, tipo João e o Pé de Feijão, A Bela Adormecida, acho que tem Branca de Neve também, tem A Princesa e o Sapo, e os protagonistas são João e Maria vivendo todas essas aventuras dos outros contos de fadas. Então essa trilogia é perfeita e eu quero muito comprar o primeiro volume de volta pra reler. Quem sabe não fica aí pra um projeto de releitura no ano que vem, não sei. Agora que eu tô mais tranquila quanto a reler livros, então, pra matar a saudade, né, reler esses livrinhos aí. 14ª pergunta vai ser muito fácil de responder. Calhamaço que te fez chorar? Nenhum. Até hoje eu não chorei lendo um livro e eu acho que também não vai acontecer. E, enfim, nenhum calhamaço me fez chorar. Nenhum livro me fez chorar ainda. E a última pergunta, que eu trouxe aqui um monte de livros pra mostrar, eu vou pegar eles aqui embaixo porque não coube na mesa. E a última pergunta, então, a última pergunta é pra mostrar os próximos calhamaços na lista de leituras. E nem todos que eu vou mostrar aqui eu pretendo ler esse ano, eu acho que dois. Tá, 2 livros não pretendo ler ainda esse ano, mas estão na pilha de próximos porque são continuações de série que eu preciso ler enquanto a história ainda tá fresca na cabeça. E o primeiro que eu quero ler muito esse ano ainda é A Canção do Sangue. É uma trilogia e todos os livros têm esse tamanho aqui. Eles têm suas 650 páginas cada um. Então, poderia ter mostrado os 3, mas meu braço não aguentaria. E esse é o primeiro que tá aí nas próximas leituras. Aí que eu ainda não pretendo terminar esse ano, Brisinger com suas boas 690 páginas. O livrinho é pequeno no tamanho, mas ele é bem grandinho. E eu já comecei a ler, eu parei na página 98, mas preciso terminar, né? O próximo que eu tava bem empolgada, eu até reli o primeiro livro pra poder continuar essa trilogia, que foi ano passado, não lembro o mês. Mas eu reli o primeiro livro pra continuar, aí eu consegui ler o segundo e empaquei no terceiro, que eu comecei até, mas eu não tirei o marcador daqui de dentro. Ah, tirei sim. Voltei pro capítulo 1. O Lorde Supremo, eu tinha lido acho que pelo menos umas 100 páginas dele, assim, e acabei abandonando porque, não sei por que eu abandonei, porque eu quero muito terminar essa trilogia. Eu já peguei spoiler de algumas coisas que acontecem aqui, porque eu tava muito nervosa, eu sabia que eu não ia terminar ele aquele ano, então eu falei, deixa eu saber o que vai acontecer logo. E esse aqui tem 612 páginas, e é bem grande. E eu acho que esse vai ser um dos melhores livros da trilogia, porque a protagonista já tá toda encaminhada ali no meio dos problemas que aconteceram no primeiro e no segundo livros. Tá certo, né? Concordância? Então, próximo na pilha de leituras também. Não sei nem mais onde colocar livro, vai ficar aqui. Aí os 2 próximos também são continuações de série e eu vou reler o primeiro livro esse ano pra poder continuar, que é Corte de Névoa e Fúria e Corte de Asas e Ruínas. Esses livros são desproporcionalmente enormes perto do primeiro livro. Tá, não tão desproporcional assim, mas né, podia ser um pouquinho menor pra facilitar aí nossa vida. E tem mais de 600 páginas também, 650, mas as capas são maravilhosas, a história não é tão boa assim, mas eu vou dar mais uma chance pra eles. O próximo, eu não queria ler ele nunca, mas eu preciso, que é
Reino de Cinzas, o último livro da série Trono de Vidro. Eu não queria ter que ler esse livro, eu não quero me despedir dessa história, mas sempre podemos reler, né? Só que não vou reler tão cedo uma série de 6 volumes e mais um outro livro sobre outro personagem, então vou ter que esperar alguns anos aí pra reler essa série de novo, mas eu realmente não queria ter que ler esse livro. O próximo também é de projeto de leitura, que eu estou mantendo até agora. Até agora eu li o primeiro livro, que é Star Wars, nessa edição aqui, que tem os 3 livros. Cada livro não é um calhamaço, mas juntando os 3 nessa edição, ele fica com suas 500 páginas, 521. E quero terminar ainda esse ano, nesse mês, na verdade, não no mês que eu tô gravando, mas no mês que esse vídeo tá saindo, que é o mês que eu teria que ler o terceiro e último volume da trilogia principal e o último livro. Nossa, esse livro é muito pesado. Aliás, eu pesei esse livro aqui no vídeo de TMI Tag também, e eu vou deixar passando aí nos cards se você quiser saber quanto esse livro pesa. É um bom peso pra malhar os braços em casa, viu? E esse é o 5º livro da série Outlander, em volume único. Tem a opção dele em 2 volumes. Tem várias opções de outros livros da série em volumes separados, mas eu prefiro o volume único porque ocupa menos espaço na prateleira. Ou talvez não, né? Enfim, esse livro aqui é enorme, tem 1000 e cacetadas. 1120 páginas, mais ou menos. E esses são os próximos monstrinhos que eu pretendo ler. A maioria ainda esse ano. Tipo, não sei de onde eu vou tirar horas pra ler esses livros, mas eu quero bastante. Vou ter que me desvirar em 10 aí nas férias. E é isso, então. Me diz aqui qual calhamaço você tem vergonha de ainda não ter lido. Um livro que você já tentou ler muitas vezes, mas ainda não conseguiu finalizar. Eu tenho muitos livros desses assim. E deixa seu like se você ainda não fez isso, se inscreve se você é novo por aqui e ativa as notificações também, agora que o mês já tá acabando com vídeos todos os dias, mas se você é novo por aqui, você ainda pode maratonar os vídeos anteriores. Meu Deus, essa criança tá possuída. Compra com o meu link se você se interessou por algum desses livros que eu mostrei aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!